Estamos iniciando mais um estudo da lição e o tema de hoje é as Escrituras como a norma dominante. Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, te agradecemos, Deus, por mais uma semana que se iniciou, pelo teu cuidado e o teu amor. Pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas, as vidas de todas as pessoas que estão também sofrendo nesse mundo, com os problemas de saúde que estamos enfrentando. Nos abençoe, ó Deus, para entender a tua palavra nesse dia, em nome de Jesus. Amém. As Escrituras como norma dominante. Nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos que a Bíblia, e ela somente, é a nossa regra de fé, que deve dominar todos os princípios e ensinamentos da igreja. A teologia da igreja não é baseada em algo específico ou alguém, é baseado somente na palavra de Deus, que é a revelação para nós. Hoje o texto bíblico inicial está em 1 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 1 ao verso 6. Diz o seguinte: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O verso 6 diz: estas coisas, irmãos, aplique-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por vosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se soberbeça a favor de um em detrimento do outro. Só uma correção no início, diz: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. O ponto principal desses textos que nós lemos é o final do verso 6, que diz assim: a fim de que ninguém se soberbeça a favor de um em detrimento do outro, e não devemos ultrapassar o que está escrito. Ou seja, a preocupação de Paulo e dos pregadores era não ultrapassar o que a palavra de Deus revelou. Era não ir além do que foi escrito na palavra de Deus. Eles não queriam se ensoberbecer, falar palavras humanas para benefício próprio, e por isso eles disseram que o único fundamento de fé, o único fundamento da obra e a causa deles estarem ali era cumprir a ordem de Deus e ser fiel à palavra de Deus. Existe outro texto em Atos, esse também é um texto bem interessante, que explica como nós devemos ser. Atos no capítulo 17, no versículo 10 e 11, diz o seguinte: e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Nas suas viagens missionárias de Paulo e Silas, eles passaram por várias regiões e cidades. Tessalônica, depois de Tessalônica eles foram para Bereia. E em Bereia, o verso diz que eles encontraram pessoas, judeus, que estavam abertos a
ver, entender o que eles estavam ensinando. Mas só que tem uma coisa importante. Eles não acreditavam somente no que Paulo e Silas falavam por boca humana. Eles pesquisaram. O verso diz que, ora, eles eram mais nobres que o de Tessalônica. Por quê? Porque eles receberam a palavra com avidez e examinaram as Escrituras para saber se as coisas eram realmente como Paulo e Silas haviam falado. Um dos grandes erros nossos hoje é acreditarmos em tudo que as pessoas dizem. Seja pregador, qualquer pessoa que fala em nome de Deus. Até os anjos maus falam em nome de Deus. E muitas pessoas creem, é claro, de maneira errada. Devemos pesquisar na palavra de Deus, examinar para ver o que aquela pessoa ensina é realmente o que a palavra de Deus diz. Aquela doutrina que aquela igreja ensina é o que está na Bíblia ou a invenção humana? Aquilo que um pastor, um líder religioso, um amigo mais próximo ensina é o que está na palavra de Deus? Ou é algo inventado? É uma tradição? Nós devemos perceber que a palavra de Deus deve ser a norma dominante nas nossas vidas. É claro que existem outras coisas que são auxiliares. Livros, dicionários, tudo pode fazer parte para entendermos a palavra de Deus, nos ajudar a entender. É claro que o nosso professor máximo é o Espírito Santo de Deus. Mas nós também não podemos deixar de lado a tradição, deixar de lado os ensinamentos que até aqui a ciência conseguiu e que não vai de encontro à palavra de Deus. Tudo isso é válido. Só que a palavra de Deus deve ter a ordem principal, deve estar em primeiro lugar na nossa vida e ser a norma dominante. Tem um texto que fala, um comentário que fala sobre essa questão de Paulo e Silas em Bereia, que diz o seguinte: a mente dos bereanos não se achava limitada pelo preconceito. Estavam dispostos a pesquisar a veracidade das doutrinas pregadas pelos apóstolos. Eles estudavam a Bíblia não por curiosidade, mas para que pudessem aprender o que havia sido escrito a respeito do Messias prometido. Diariamente examinavam os relatos inspirados e, ao compararem texto com texto, anjos celestiais se colocavam ao lado deles, iluminando-lhes a mente, impressionando-lhes o coração. Onde quer que as verdades do Evangelho sejam proclamadas, os que honestamente desejam proceder com retidão serão levados a exame diligente das Escrituras. Os que querem proceder honestamente e serem retos em princípios, eles serão diligentes examinadores da palavra de Deus. É por isso que temos falado que a Bíblia deve ser o livro principal da nossa vida. Os nossos pensamentos, ações devem estar de acordo com a palavra de Deus. Como podemos refletir Cristo ao mundo se temos a palavra dele tão distante de nós? Devemos ter essa palavra todos os dias, examinando. Com altivez, a palavra usada pela Bíblia é com ânimo, com fé, com curiosidade de querer saber mais de Deus, de querer saber mais dos planos de Deus para as nossas vidas. Devemos examiná-la enquanto ainda há tempo. Chegará um tempo que a palavra de Deus não terá o sonido certo, porque o Espírito Santo vai deixar a terra. Então esse é o momento de examinarmos as Escrituras. Esse é o momento de buscarmos sabedoria na palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, possamos ser como os de Tessalônica e os de Bereia principalmente, que foram fiéis à Tua palavra. Possamos, ó Deus, examinar as Escrituras todos os dias para, ó Deus, vivermos de acordo com ela. Nos ajude em nome de Jesus.